Você já percebeu como o humor de outra pessoa próxima pode estragar completamente o seu dia? Basta aquela cara fechada, uma resposta atravessada, um silêncio fora do habitual e pronto, você já está desconfortável, pensando em mil coisas, mudando o seu comportamento para você não pisar em ovos. É como se a energia do outro tivesse o poder de controlar o seu estado interno. Essa é a prisão invisível de ser refém do humor de outra pessoa. E a verdade, como sempre, é bem simples. Enquanto você não aprender a lidar com isso, as suas relações serão um campo de tensão, onde você perde a sua autonomia emocional e acaba sempre na posição de reagir, nunca de escolher. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você não perder mais nenhum conteúdo. Essa é uma armadilha sutil, mas muito comum. A gente cresce acreditando que agradar, evitar conflito e adaptar-se é a receita para você manter relações saudáveis. Só que na prática, isso cria laços de dependência. Se o outro acorda bem, você relaxa. Se ele acorda mal, o seu dia já desmorona. E aos poucos, a sua paz vira marionete, movida por cordas que você mesmo entregou na mão de quem convive com você. É disso que a gente vai falar aqui. Como cortar essas cordas sem cortar os seus vínculos? Como resgatar a sua autonomia emocional e como deixar de viver, de ser refém do humor alheio. Primeira coisa que você precisa perceber é que esse padrão não surge do nada. Como a gente sempre teve raízes, a gente aprende a se relacionar. E muita gente cresceu em ambientes onde era necessário sentir o clima para sobreviver emocionalmente, entendeu? Crianças que precisavam observar o humor dos pais para prever os silêncios, aprendem desde cedo a ajustar o comportamento para evitar problemas. Você lê o humor do outro como quem lê um mapa do perigo, né? Só que esse mecanismo de defesa, que um dia serviu para se proteger, acaba sendo levado para a vida adulta, onde não é mais útil, mas sim uma prisão. O autoconhecimento começa quando você olha para isso com honestidade. Perguntar a si mesmo: por que eu me sinto responsável pelo humor dos outros? De onde vem essa sensação de que eu preciso resolver, agradar ou consertar alguém que sempre pesa a energia? Essa investigação não serve para você culpar a sua história, mas para você perceber que hoje você pode agir diferente. E o que significa, Andressa, ser refém do humor do outro? Significa perder o senso do centro. Você se torna reativo, você fica moldando o seu comportamento de acordo com a oscilação emocional do outro. E isso cria dependência silenciosa. Por quê? O poder de como você se sente não está mais em você. E o perigo disso é muito grande. Você nunca vai experimentar uma liberdade emocional enquanto você continuar nesse padrão. Então perceba, a sua vida não pode ser uma montanha-russa baseada na cara que alguém fez ou deixou de fazer. O humor de quem está ao seu lado é responsabilidade da pessoa que está ao seu lado. A sua reação é a sua responsabilidade. Misturar esses papéis é o que gera confusão e dor. Muita gente acredita que criar limites significa falar não de forma dura ou impor barreiras físicas, mas antes de tudo, o limite é um processo interno, é saber onde o comportamento ou o humor do outro pode entrar no seu território emocional. É você construir um espaço dentro de si que diz: isso é seu, não meu, eu não preciso carregar. E, gente, eu tô falando sobre esse assunto porque eu pego muito a energia dos outros para mim. É um processo muito devagar que eu tô de autoconhecimento e é por isso que tô trazendo esse tema aqui para vocês. O hábito, ele se mistura e já pega tentando resolver o desconforto do outro. Mas os limites emocionais, eles se constroem exatamente quando você respira fundo e decide não entrar nessa dança.
A maturidade emocional está em permitir que a outra pessoa viva suas oscilações sem que isso destrua o seu estado interno. Um dos erros mais comuns é confundir a empatia com carregar do peso do outro. Empatia é a capacidade de reconhecer o que a pessoa sente, mas isso não significa você tomar aquilo para si. É como você observar uma tempestade, você pode reconhecer que ela existe, sentir a força dela, mas você não precisa se molhar só porque o céu escureceu. A fusão emocional, por outro lado, é quando você perde a separação saudável e passa a viver o que o outro sente como se fosse seu. Se você quer deixar de ser refém, você precisa aprender a praticar a empatia sem a fusão, entende? Reconhecer o humor do outro, respeitar, mas ao mesmo tempo manter-se no seu eixo. Esse é um exercício constante, você tem que praticar. A responsabilidade emocional tem um papel aqui. Cada um é responsável pelo que sente. Quando você tenta ajustar a sua vida inteira para melhorar o humor de alguém, você rouba dessa pessoa a oportunidade de lidar com as suas próprias emoções. Isso cria relações desequilibradas, porque um se torna o salvador e o outro nunca precisa amadurecer. Responsabilidade emocional é reconhecer que cada um tem que lidar com a própria bagunça interna e que se você assumir isso pelos outros, você vai se sobrecarregar e você vai adoecer. Você só cresce quando você começa a respeitar esse princípio, por mais desconfortável que ele seja. Autoconhecimento sem prática vira só teoria. Então, como que a gente pode aplicar isso? Observa sem reagir imediatamente. Quando você notar que o humor do outro mudou, pausa. Não entra no modo automático de se ajustar. Respire e se pergunta, isso é meu ou é dele? Reafirma a sua identidade. Se lembra diariamente de quem você é, do que você sente, do que você precisa, independente do humor do outro. Essa lembrança que você faz consigo mesmo fortalece o seu centro. Cria diálogos claros. Se o comportamento do outro constantemente afeta o clima, conversa, mas sem acusar, apenas deixando claro que você não quer a oscilação dele dite o seu estado e a relação de vocês. Ainda mais se vocês moram juntos, se vocês convivem juntos, isso afeta demais. Então, dialoga. Invista em autorregulação. O que é isso? Meditação, exercícios de respiração, práticas físicas, tudo que fortalece a sua capacidade de se equilibrar por si mesmo, diminui a chance de você se contaminar pelo humor externo, seja ele no seu trabalho, na sua casa, nas suas amizades. O verdadeiro poder nas relações é quando você deixa de ser refém do humor do outro. As suas relações, elas se transformam. Porque em vez de você viver nesse campo de reatividade, você passa a viver no campo da escolha. Você escolhe se engajar, se afastar, se dialogar ou simplesmente manter a sua paz. É você que escolhe. Isso é poder? Não poder sobre o outro, mas poder sobre si mesmo. Esse é o tipo de maturidade que separa relações imaturas de relações saudáveis. Nos vínculos imaturos, cada um é escravo de oscilação do outro. Nos vínculos maduros, cada um mantém a sua própria base e a conexão se torna mais leve, mais livre, mais autêntica também. A liberdade emocional é possível. O que eu quero que você entenda é que isso não é um estado inalcançável, é um processo. É decidir todos os dias não se contaminar pelo clima emocional que não lhe pertence. É um treino de consciência e escolha. Mas pouco a pouco você vai perceber que a sua paz não depende
mais da instabilidade de quem está ao seu lado. Liberdade emocional não significa frieza, significa clareza, amar sem carregar, significa estar presente sem perder o próprio centro. Essa é a verdadeira força que o autoconhecimento nas relações pode te dar. Então eu falo, gente, pratica o autoconhecimento. Ele te dá uma liberdade em todas as áreas da sua vida que você nem imagina. E para concluir o vídeo, ser refém do humor do outro é abrir mão da própria liberdade interior. Você colocar a sua paz na mão de alguém que nem sempre sabe cuidar da própria. Mas quando você aprende a colocar limites internos, a diferenciar empatia da fusão, a assumir sua responsabilidade emocional e a deixar do outro com a dele, muita coisa vai mudar. Você ganha autonomia, maturidade e poder de escolha. No fim das contas, parar de ser refém do humor do outro não é sobre se afastar das pessoas, mas sobre se aproximar de si mesmo. Por quê? Porque é autoconhecimento. Porque quando você se conhece e se fortalece, ninguém mais tem o poder de controlar o seu estado interno. E é nesse ponto que as relações deixam de ser prisões e passam a ser encontros verdadeiros. Te vejo no próximo vídeo.